Olá, seja bem-vindo ao canal do Estratégia Concursos. Está começando mais uma entrevista por aqui e hoje nós vamos conhecer a história do Lucas, que foi aprovado em 5º lugar para auditor fiscal da Cefaz Rio de Janeiro. Então ele vai contar para a gente um pouquinho da trajetória, as dificuldades que ele enfrentou, o que ele acha que deu certo para conseguir a aprovação. Mas antes de tudo isso, nós queremos te conhecer. Então seja bem-vindo. Pode se apresentar, por favor. Meu nome é Lucas Gifone, eu tenho 27 anos. Fui aprovado para 5º lugar para auditor da Cefaz RJ. Fiz toda a minha preparação com estratégia de concurso e foi foi crucial para conseguir esse objetivo. Então vamos começar lá do começo para a gente entender um pouquinho da sua trajetória. Você estuda para concurso há quanto tempo, né? Quando foi que isso começou e por quê? Foi indicação de alguém? Você que decidiu? Tinha sonho? Como é que foi? Sim. Na verdade, a minha preparação para concurso público começou há mais de 10 anos. Eu me preparei para o Colégio Naval, que é uma prova que você faz antes de fazer o ensino médio, inclusive. Fiz a prova em 2013 e consegui lograr êxito. Depois disso, eu parei com a minha vida de concurseiro, né? Consegui fazer todo o ensino médio, ensino superior pela Marinha. E em 2022 eu decidi retornar a essa vida de concurseiro e escolhi a área fiscal, muito pela propaganda do Estratégia que falava do cargo de auditor. E em 2022 eu iniciei minha preparação, fiz 3 provas nesse período. Foi de analista da Receita Federal, de auditor do ISS Rio, do município, e agora de auditor da Cefaz RJ. E esse era o seu objetivo final ou tem algum outro concurso que você ainda queira fazer? Não, esse é o meu objetivo final. Pretendo aposentar as canetas depois dessa. Ah, maravilha! Então já atingiu o seu objetivo cedo, né? Você é novo ainda. Então queria que você contasse pra gente um pouquinho de como foi a sua trajetória. Pode até citar já no início, né, como que você estudava, mas agora em específico também para a Cefaz Rio, né? Como que era a sua rotina de estudos, quantas horas você estudava? Sim, eu prefiro sempre diferenciar o período de pré-edital com o pós-edital, né? Porque o pré-edital é um período geralmente mais longo, de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Então é importante que você não despende muito esforço, mas também não fique muito encostado. Então, a média ali de 4, 5 horas por dia, eu acho que já é um tempo bem razoável para você utilizar nesse pré-edital. Já no pós-edital, aí é o máximo que você conseguir, né? Se você conseguir trabalhar com 7, 8 horas por dia, seria o ideal, ao meu ver. E que foi exatamente o que eu consegui fazer. Você conciliava com outras rotinas, trabalho, alguma coisa? Sim, eu sempre conciliei com o trabalho. Em 2022 eu era da Marinha ainda, então eu tinha meu expediente normal. E eu tentava estudar ali um pouco mais cedo, acordava umas 4h30, 5 horas da manhã, me preparava até umas 7 horas, quando eu ia para o serviço, retornava e estudava mais umas 3 horas no período noturno. Legal. Já agora, nessa preparação da Cefaz RJ, eu era analista da Receita Federal. E em teletrabalho, essa primeira preparação conseguia ser muito mais flexível, porque eu trabalho em regime de metas, então eu conseguia conciliar muito bem essa rotina de trabalho com a rotina de estudos. Legal. E como que era a programação, assim, você chegou a montar um cronograma em que você tinha certinho ali as matérias a estudar por dia? Sim, eu utilizei um acompanhamento de estudos que eles me passavam semanalmente as tarefas a serem realizadas. Então eles indicavam, por exemplo, o PDF do Estratégia, número 1 de Direito Constitucional. Eu lia tais páginas que eles indicavam. Fazer uma certa bateria de questões do PDF tal. Então, dessa forma, a gente conseguiria ter um planejamento muito bem estruturado e que não dependesse da minha atitude ali para montar esse planejamento. Sim. Entende? Então, me poupou um tempo precioso na minha preparação. Sim. E quais ferramentas você acredita que foram um diferencial na sua preparação, falando das ferramentas de estratégia? Sim, com certeza os PDFs foram muito importantes, que eu estudei em grande parte através deles. A trilha estratégica também me poupou bastante tempo, né, que indicava os assuntos com mais recorrência, indicava os principais pontos dentro de cada conteúdo. E as videoaulas também a gente não pode negar, né? Os videoaulas da Adriana, do Silvio, foram muito importantes na minha preparação, porque eles esmiuçam muito o conteúdo ali para quem é um pouco leigo no assunto. E como foi sua preparação para a discursiva? Você se preparava com antecedência? A discursiva eu comecei a me preparar principalmente no pós-edital, né? Depois que veio o edital implicando essas 2 discursivas que foram de Direito Tributário e de Tecnologia da Informação, eu comecei minha preparação mais determinante. Então, todo dia, impreterivelmente, eu fazia uma discursiva e tentava corrigir ali, e foi assim que eu consegui aprimorando. Tanto é que foi a discursiva, inclusive, que me levou para 5º lugar, que eu estava mais ou menos ali em 18, 19,
só com a objetiva. É importante falar sobre isso, porque tem muita gente que acaba deixando a preparação para a discursiva para um último momento, ou nem se prepara, já sei escrever, né? Sim. E acaba muitas vezes sendo desclassificado ou caindo algumas posições. Então, no seu caso, ajudou, né? Então, foi muito importante. Sim, com certeza. Eu sempre recomendo para todos que me perguntam treinar discursiva quando o seu concurso prevê esse tipo de prova, porque geralmente é onde o pessoal escorrega ali, né? O pessoal mais bem preparado, que já tem uma boa carga horária de estudos, eles geralmente costumam escorregar nesses pontos da discursiva. Sim. Então esse é um diferencial para quem quer ganhar muitas posições. E qual você acha que foi a maior dificuldade estudando para a área fiscal? Maior dificuldade? Olha, com certeza a quantidade de matérias, né? Eu que vim de um âmbito militar, eu nunca tive contato com nenhuma matéria de direito, de contabilidade, que são geralmente as mais cobradas nesse tipo de concurso. Então, desenvolver uma base nessas matérias foi bastante complicado para mim. Por isso, eu sempre recomendo você fazer um ano e meio de pré-edital ali, antes de efetivamente encarar uma prova. E quais disciplinas, principalmente, você teve dificuldade? Olha, contabilidade, para mim, foi um terror já, realmente. Porque são coisas assim, muito difíceis de ser palpáveis, né, que a gente não tem muito contato no nosso dia a dia. Então, a gente tem que trabalhar muito, ler muito, para conseguir desenvolver uma bagagem ali de conhecimento. Videoaulas do Silvio Sandi? Muito. Ajudou muito? Já. Legal. Em algum momento você pensou em desistir? Ficou exausto com aquela rotina de estudos, com tantas horas se dedicando? Ah, com certeza, né? Eu acho que todo concurseiro deve pensar um pouco nisso, porque a gente sempre pensa na concorrência, né? Eu, como não tinha muito contato com essas matérias, a gente fica pensando muito na concorrência, né? Porque sempre vai ter um concorrente que fez direito, fez contabilidade, que tem muito mais essa bagagem anterior de conhecimento. E a gente ainda tem que desenvolver toda ela para depois aprimorar e chegar bem preparado no concurso. Sim. Né? Então, isso para mim foi um fator desmotivacional, mas que na verdade foi só ali uma ansiedade minha, né? Porque depois que você desenvolve conhecimento, constrói uma bagagem bem construída, você fica competitivo, assim como esse outro concorrente seu. Sim. E você falou sobre isso. Agora eu queria que você falasse um pouquinho da questão emocional como um todo. Como que você se sentiu durante a preparação para esses concursos que você fez e também nos dias da prova, né, em que a pressão normalmente é presente na vida das pessoas, né, dos concurseiros, você se sente pressionado. No seu caso, como esse era o seu objetivo, provavelmente você pensou que era a prova da sua vida, né? Então, como que você conseguiu lidar com essa situação em todo esse momento? Sim, a pressão ela é muito grande em cima do concurseiro, né? Ainda mais se você não tem um trabalho, se você vai depender realmente daquele concurso para estabilizar a sua vida. Então, acho muito importante você sempre acreditar no processo. Você faz o seu pouco no dia a dia e acredita naquele processo. Coloque na mão de Deus que Ele vai saber exatamente o seu futuro, né? E o melhor vai ser feito. Então, você fazer o seu trabalho bem feito todo dia, estudar bem todo dia e confiar no processo, é mais do que suficiente para você lograr êxito na sua prova. Na prova da Cefaz Rio de Janeiro, quando você se deparou com a prova, você já estava confiante ou ainda ficou nervoso naquele momento? Olha, eu fiquei um pouco nervoso, porque foi uma prova bem atípica, né, para as provas fiscais. Com 50 questões de TI, foi para um cargo que não é de TI, foi bem diferente ali dos demais concursos. Então, assim que eu bati na prova, eu senti um pouco de receio, apesar de ter feito uma boa preparação em tecnologia da informação. Mas, ao decorrer da prova, que você vai fazendo questões, vai conseguindo acertar, ter certeza nas questões que você está fazendo, você vai ganhando confiança e desenvolve bem uma prova. Sim. E aí, como foi a sensação quando você viu o seu nome na lista de aprovados? Olha, para mim foi sensacional, porque foi uma preparação realmente muito difícil, essa última minha. A mais difícil das três que eu citei, porque a minha filha nasceu uma semana antes do edital da Cefaz RJ ser publicado, e eu tive várias intercorrências particulares nesse meio tempo. Então, ver que eu conseguia alcançar meu resultado, apesar de todas essas dificuldades, foi muito gratificante para mim. Sim. Para a Cefaz Rio, você estudou quanto tempo focado? Para a Cefaz Rio, ao longo de todo o ano passado, eu fiz uma preparação de pré-edital. Eu fiz a prova do ISS Rio no final de 2023. E a partir disso já havia boatos do Cefaz Rio ser publicado, do concurso Cefaz Rio vir a acontecer. E eu segui ano passado todo nessa trajetória.
Em janeiro saiu o edital, em maio eu fiz a prova. Então foi mais ou menos aí 16 meses nessa preparação para a Cefaz Já Rio. tinha bagagem também? E já tinha essa bagagem anterior dos outros 2 concursos. Legal. E como a estratégia te ajudou na preparação para esse concurso e como ajudou também a conseguir a aprovação, né? Como que você pode resumir a importância do estratégia? Olha, a estratégia foi fundamental porque todo o conteúdo que eu li, que eu vi aulas, foi todo do estratégia. Admiro muito a capacidade dos professores de montar PDF bem explicados, que realmente esmiuçam o conteúdo para que o aluno, mesmo leigo, consiga aprender essas matérias. Se você pudesse resumir em poucas palavras o que o estratégia significa para você, o que você diria? Para mim, teve um papel crucial a estratégia. Sem ele, não seria possível eu estar aqui hoje dando essa entrevista como aprovado. E você citou que desde o início lá você estudava com estratégia, mas como foi esse primeiro contato? Foi por indicação? Foi através de pesquisa? Sim, foi principalmente através de pesquisa, né? A partir do momento que eu tomei a decisão de estudar para a área fiscal, através também dessa influência do marketing do estratégia, através de publicações, conteúdo sobre o cargo de auditor, que é tão almejado, tem um salário bom e também um bom respeito perante a sociedade, né? Então foi através disso que eu adquiri esse anseio por ser auditor fiscal, né? E o estratégia, através do seu conteúdo, da perfeição do trabalho de estratégia, me motivou mais ainda a seguir nessa caminhada até lograr o êxito no concurso. Legal. E quais sonhos você pretende realizar daqui para frente com a sua aprovação? Olha, agora eu tô comemorando ainda, né? Saiu o resultado tem umas 3 semanas mais ou menos, eu estou comemorando desde então. E eu pretendo realmente tomar posse e realmente gostar do que eu faço, né? Fazer um trabalho bem feito, que eu acho que se cada um fazer um trabalho bem feito ali, a gente evolui como sociedade, evolui como ser humano e depois evolui como sociedade. Legal. Vamos falar da sua rede de apoios, pessoas que te ajudaram nesse processo. A gente certeza. consegue ouvir um pouquinho aqui de uma pessoa que te ajudou. Então essa é a minha rede de apoio, a minha esposa Letícia e a minha princesa Helena, que nasceu uma semana antes do edital ser publicado da Cefaz RJ e me ajudou aí me motivando em muitas horas de estudo. Né, princesa? Maior motivação que essa não tem, né? Com certeza. Me ajudou também com ótimas horas de sono. Bem assim, foi bem tranquilo mesmo. Muito legal. Então, parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo apoio. Que vocês tenham uma vida excelente daqui para frente, muito sucesso na sua carreira. E muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Lembrando que aqui no canal da Estratégia você encontra muitas entrevistas, muito conteúdo com os nossos professores. Então continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais, tchau, tchau!